Seja bem-vindo ao canal Resistência, meu nome é Marcos Lopes. Seja bem-vindo todo aquele que chegou neste canal, seja no Brasil ou em outro qualquer lugar do mundo. Gálatas, vamos ver o que a palavra de Deus diz em Gálatas 4, verso 16. O apóstolo Paulo disse o seguinte: Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Fiz-me vosso inimigo dizendo a verdade? Bem, queridos, nós estaremos nesse exato momento analisando e refutando algumas argumentações do vídeo do senhor Josué Vasconcelos, ok? O título do vídeo dele é bem sugestivo, chama-se Por que não sou calvinista? E por que você não deve ser também? Bem, se ele parasse no primeiro momento do vídeo não chamaria tanta atenção, né? Por que não sou calvinista? Beleza. Mas e por que você não deve ser também? Bem, aí me chamou a atenção, né? E aí as pessoas também acabaram me mandando pelo WhatsApp esse vídeo. A gente viu todo o vídeo aí do Josué. Josué, eu conversava com ele bastante alguns anos atrás pelo WhatsApp. Nós éramos do mesmo grupo de WhatsApp de teólogos. Ali, pessoal, a gente batia forte ali, né? Mostrando as incoerências da teologia arminiana, mas ele ficava caladinho. Ele nunca rebatia, refutava. Mas no canal dele, né? No canal dele, ele é um leão, né, velho? Pelo WhatsApp as pessoas às vezes ficam quietinhas, mas nos seus canais são verdadeiros leões. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: alertei ele sobre a questão de não ser igual ao Temi Lima, Harry Alves do Evangelho Underground, mas parece que minhas palavras não surgiram efeito nenhum, né? Eu sei que alguns que vão ver este vídeo aqui vão achar que eu estou fazendo um ataque ad hominis. Mas na verdade, se você prestar bem atenção no que eu estou falando, você vai ver que historicamente nós vamos desconstruir algumas questões, teologicamente também de uma maneira bem rápida, mas dizer que eu não avisei, eu avisei, né, senhor Josué, para não ficar aí nessa pegadinha aí de Temi Lima, desse pessoal aí. Mas já que você quer insistir, né? Então beleza, né? Sempre tem outras pessoas ouvindo do outro lado. Bem, depois de ver o vídeo dele, né? Eu cheguei à conclusão que realmente não tem condições nenhuma, né? No caso do Josué se tornar um monergista, né? De fato, vai ser bem impossível mesmo, né? Porque para ser monergista, a pessoa precisa ter compreensão de doutrina bíblica e não de versículos isolados das Escrituras. Versículos isolados, muita gente tem conhecimento. Agora, de doutrina, aí já é realmente outra conversa, né, pessoal? Então, compreender doutrina e não ter textos isolados, você vai chegar a um conceito do evangelho monergístico pelas Escrituras. Mas se a pessoa ela fica só lendo, né, se empanturrando de livros anticalvinistas, aí fica difícil mesmo, porque a pessoa ela acredita, né, piamente na história que é contada ali. Da mesma forma como os esquerdistas acreditam em tudo que é passado pelos seus compêndios, né, pelos seus livros, e na verdade a gente sabe que os esquerdas, né, os esquerdopatas, eles realmente distorcem muito a verdade da história, a verdadeira história. E isso, infelizmente, também acontece no mundo arminiano, né? Agora veja, os motivos que ele apresenta para mim não são justos, tá? Eu não vou pontuar, eu poderia pontuar de ponta a ponta o vídeo dele, que eu assisti de ponta a ponta, pontuei o vídeo dele, mas eu acho desnecessário, não há tempo para isso. Tem muito mais coisas importantes para se fazer nesse canal, como, por exemplo, instruir os crentes que verdadeiramente estão interessados na
na interpretação correta das escrituras sagradas. Então, a refutação de alguns personagens até é feita, mas a gente procura diluir um pouco. O mais importante realmente, às vezes, é trazer, de fato, o conteúdo das escrituras. Então, eu não vejo que ele foi justo, né, quando ele apresenta textos isolados lá de Romanos capítulo 11, depois ele pegou um texto lá de Tito, depois outro de Ezequiel, né, e apresentou o que ele pensa, o que ele vê, né? Eu também entendo, viu, senhor Josué, porque eu, quando vi esses textos, parece-me, né, que eles são da forma como estão escritos. Mas se você vê só esses textos sem doutrina, porque a Bíblia, ela é uma união, né? Não é de textos isolados, mas ela é uma união. E uma doutrina não pode contradizer a outra. Então, a gente percebe que quando ele usa a palavra todos, por exemplo, ele fica imbuído naquela questão, né, de todos, quando a Bíblia fala de todos na Bíblia. E nem sempre, quando a Bíblia está falando de todos, é todos literalmente. Então, é complicado, né, a pessoa não conhecer de fato um pouco melhor, né, a teologia reformada, para depois fazer as suas afirmações. Agora, para refutar os argumentos do Josuka, né, a gente chamava ele no grupo de Josuka, né? O Josuka é quem, né, tem uma intimidade, ó, Josuka, tal, tá com bonezinho, tal, mas eu não gosto muito de usar boné, né? Então vamos lá, levando para a seriedade do negócio, às vezes só para descontrair um pouco a gente faz isso, né? Então o que acontece é o seguinte: para desconstruir os argumentos do senhor Josué Vasconcelos é muito fácil. Apenas os 5 pontos do calvinismo e um livro como esse aqui, por exemplo, tá? Da editora Trinitas, a graça maravilhosa, já era o bastante para desconstruir totalmente as argumentações dele, tá? Ele não tem noção, pelo que parece, né, do legado deixado pelos reformadores, por John Calvino, as suas obras, a sua realização na Europa. Essas pessoas, elas me lembram muito aqueles inimigos da fé reformada no passado. Castellion, todo aquele pessoal lá, Bozek, queriam manchar a imagem de John Calvino. Mas eu aqui não sou advogado de John Calvino. Eu não estou aqui para defender a pessoa de John Calvino. Eu estou aqui para defender as Escrituras. Mas no meio da história, né, daquele compêndio histórico, a gente acaba desconstruindo muitos espantalhos, muitos mitos que são perpetuados pelos atuais arminianos. Bem, quando ele se refere lá no 1 minuto e 44 sobre o supra, o que é o supra, né? E o que é o infra, né? Então, ele diz com todas as letras, desconhecendo totalmente, por quê? Porque ele lê os livros da editora Reflexão, né? Da Carisma, da CPAD. Então, a pessoa que ela não consegue ler os livros reformados, porque eu tenho aqui dezenas de livros dessas editoras, tenho dezenas de livros ali reformado, ali naquela prateleira ali embaixo, tenho livros arminianos, e a gente tem que ler de tudo, pessoal, para a gente poder não ficar alienado, entendeu? Ficar que nem os esquerdopatas aí políticos, né? Eles não conseguem, né, ter outra visão. Então, quando ele fala que o supra, ele diz que Deus é o autor do pecado, todo supra acredita nisso, ele desconhece realmente a teologia calvinista, né? Então, do século XVII. Né? Ele não conhece nada, nem do século XVI, nem do século XVII. Eu, por exemplo, sou supra, tá? E nem por isso eu acredito que Deus seja o autor do pecado, literalmente falando, E eu sou supra. Não só eu, mas como Gomarus, né, e tantos outros teólogos do passado e do presente, nós destoamos dessa interpretação, desse espantalho que ele faz aí sobre infra e supra. Esse que é o problema, né, pessoal? Se você pegar só livros
da reflexão, meu, você está perdido, cara. Porque muitas vezes eles fazem somente espantalhos daquilo que verdadeiramente é a teologia reformada. Por isso que ele diz lá nos 13 minutos e 59 de que é uma paranoia esse negócio de teologia reformada, né? É uma paranoia. Aí ele começa a citar um livro, né? Um livro teológico reformado, né? Parece-me. E eu tenho esse livro aqui, tem os 2 volumes. E aí ele cita lá nos 4 minutos e 23, cita que o livro cita as institutas, que Calvino disse que alguns vão para a condenação eterna. Nos 5 minutos e 19 ele cita que Deus criou uns para o fogo eterno, né? Nos 6 minutos, ponto 5, ele diz, de acordo com Calvino, Deus tem a decisão de não salvar algumas pessoas, certo? E por aí vai indo, né? E que não foi o pecado que causou a perdição de alguém, mas a simples vontade de Deus. Nos 7 minutos e 37 ele diz que não é o pecado que condena as pessoas, mas é a vontade de Deus, né? Você entendeu? É muito interessante as pessoas, eu percebo que aquelas pessoas que odeiam mesmo, odeiam, que nem ele, por exemplo, o Josuka aí, né? Ele odeia, né? A teologia reformada, o Temi Lima, sabe? Ezequiel Gomes, Elias Soares, é sempre a mesma pegadinha, é sempre a mesma batida, né? Você começa a ver os textos assim do pessoal, é sempre a mesma pegada. Por quê? Porque eles querem desconstruir a teologia reformada com Calvino. Agora, presta atenção, a teologia reformada nunca dependeu de John Calvino para ela ser a doutrina verdadeira. Nunca dependeu de Lutero, nunca dependeu de Busser, não dependeu de homens. Nós dependemos da palavra inspirada por Deus, através do apóstolo Paulo, certo? Dos outros apóstolos. Nós defendemos as Escrituras. Para nós, pouco importa o que aconteceu lá em Genebra sobre Miguel de Serveto, sabe? Ele sempre vem com essas historinhas. Mas isso aí são tentativas, são narrativas, né, que tentam desconstruir a teologia reformada. Evidente que tudo isso que ele disse lá não é mentira. John Calvino disse isso mesmo, tá? E é verdade, Biblicamente, né, fica difícil ele refutar isso, né? Como é que ele vai refutar que Deus tem escolhas, que Deus tem vontade e que Deus escolhe uns e outros não? Ele pode refutar isso biblicamente? Ele pode dizer, por exemplo, que John Calvino está errando, está mentindo, está adulterando? Porque para ele é uma coisa inaceitável a teologia reformada, né? É algo assim inadmissível, né? Ele disse lá no 7 minutos e 52, em Isaías, diz o que nos afasta de Deus, as nossas iniquidades. Sabe, nos 10 minutos e 18 segundos, ele diz o seguinte: é a vontade de Deus que você peque. Mas aonde está escrito que Deus tem vontades no pecado? Ou que alguma criatura peque? Onde está no texto bíblico? Pois eu não acho esse texto bíblico. Evidentemente que você não vai achar no texto bíblico, porque nem Calvino está ensinando isso daí, tá? Que Deus faz você pecar? É a vontade de Deus que você peque? Meu querido, veja bem, onde está escrito que Deus tem vontade no pecado? Você está totalmente equivocado. Mostra de fato, realmente, que você não conhece teologia reformada. Você conhece recortes que você vê nesses livros aí. Tá? Você pega um livro desse daqui, você lê de ponta a ponta, que eu sei que você tem esse livro, que você já anunciou no seu canal esse livro. Você lê de ponta a ponta uma bitela dessa aqui, de mais de 800 páginas, e acredita piamente que está escrito aqui, filho. Né? Não importa, né, o que está escrito aqui no livro de David Hunt, certo? Não importa, eu acredito tudo, 100% que está aqui. Isso é depositar a sua esperança numa fé cega. Porque esses homens, eles falam o que quiserem para querer denegrir a fé reformada. Tem verdades ali? Tem verdades. Mas tem muita mentira também, misturado com a verdade. E alguém já disse que a pior mentira é a verdade misturada com
com o erro, tá? Você pegou a Bíblia de Genebra, né? Que está escrito lá, não foram escolhidos para a vida eterna, e não foram mesmo. Você acha que todas as pessoas foram escolhidas para a vida eterna? Né? Então, o que acontece? É muito difícil você realmente, de fato, se tornar um monergista, porque monergista é aquele cara que estuda realmente todas as vertentes. Tá? Ele estuda o arminianismo, ele estuda o molinismo, ele estuda as vertentes dentro da escatologia. A pessoa que se dedica realmente ao estudo bíblico, não importa o que disse o catecismo de Westminster, não importa o que disse John Calvino, importante é o que disse Paulo, é o que disse a palavra inspirada. Esses homens aqui eram inspirados por Deus, tá? Então, as pessoas elas querem se prender no que disse John Calvino, no que disse a confissão de Westminster, e usam isso para atacar a fé reformada. Contanto, querido, que o catecismo da fé de Westminster é uma obra criada por homens, não tem inspiração divina. Tá? John Calvino também não era nenhum profeta. Foi um grande teólogo, um grande exegeta, conhecedor de grego, de hebraico, deixou um grande legado? Indiscutivelmente. Mesmo odiado, né? Mesmo sendo considerado como um tirano de Genebra, conforme, né, o ditador de Genebra. Toda essa pessoa faz essa caricatura tentando denegrir e manchar a imagem do homem de Deus, né, do pastor John Calvino. Mas John Calvino era um homem falho, tá? Era um homem falho. Portanto, quando você diz lá, Josuca, nos 15 minutos e 37, que devemos nos alinhar à teologia de Armínio, de Wesley, né, tal, onde é que fica a Bíblia nisso aí? Você tem que se alinhar ao quê? A Bíblia. O seu problema está sendo não se alinhar à Bíblia, e sim se alinhar a Wesley, aos teólogos arminianos, da mesma forma como acontece com alguns reformados também. Né? Ele defende Calvino até a última instância, Calvino para ele é tudo, tal, é o mesmo erro. É o mesmo erro, tá? O nosso negócio é a Escritura, é a palavra de Deus, tá? Agora, começar também a acreditar em vários espantalhos, começar a divulgar mitos, olha, isso é muito perigoso mesmo. Porque quando o cristão ele é transformado por Senhor Jesus Cristo, ele é da verdade, ele ama a verdade, entende? Agora, nos 15 minutos e 37, devemos nos alinhar à teologia de Armínio, é o que ele está dizendo. É melhor você se alinhar com a teologia da Bíblia, tá bom? Nos 16 minutos, ponto 7, ele diz que há vários textos onde diz que Deus não deseja a morte do ímpio, tá? Que Paulo fez todos os homens, que Deus quer que todos os homens venham a conhecer a verdade, ele citou Ezequiel 18, essa teologia, segundo ele fala nos 17 minutos e ponto 16, que essa teologia reformada leva as pessoas ao desespero, né? Olha, eu vou dizer um negócio para você, eu não conheço nenhum ímpio que esteja desesperado porque ele pode ou não ser predestinado. Não conheço nenhum ímpio. As pessoas não estão nem aí com a Bíblia, as pessoas não estão nem preocupadas com Deus. Aquela pessoa que não é regenerada por Deus, ela quer saber de predestinação. Você entende? Então, quando ele começa a usar textos aí, Romanos 11, 32, João 13, 16, 17, né? Deus amou o mundo, tal, e Tito 2 e 10, todos os homens, né? 1 Timóteo 2, 3 e 4, todos os homens sejam salvos. Olha, esse joguete com a palavra todos, tá? Sem entrar na exegese, tá? Porque eu percebo muito que ele fica na língua portuguesa, na tradução da língua portuguesa. Mas sem entrar nessa questão, ele fica nesse joguete com a palavra todos. E isso é típico dos pelagianos lá no passado e dos atuais arminianos. Tá? Quando Jesus disse lá em João 12, 32 a 34, e eu quando for levantado da terra, atrairei a todos para mim. Meu querido, o que o texto está dizendo? Deus está falando que todos vão ter a oportunidade. Eu vou atrair a todos. Você pode interpretar essa palavra todos sempre literalmente?
certo? Ou como Deus estaria se referindo a todas as raças, que na verdade não existe raça, só para a gente entender, né? Todas as raças, né? Todos os asiáticos, os europeus, os sul-americanos. Como é que as pessoas entendem esses textos? Elas entendem de uma maneira errônea, né? É como o caso do Josué. Toda vez que ele vê a palavra todos na Bíblia, né? É notório, isso aí é do arminianismo, tá? Romanos 5, verso 18, pois assim como por uma pessoa, só uma ofensa, veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Muito bem. Esse texto está dizendo que todos serão justificados? Não. Todos vão aceitar o evangelho? Não. Todos vão sair correndo para as igrejas? Olha, eu quero Jesus. Não. Então, o arminiano Josué Vasconcelos disse que ele nunca viu na Bíblia, né, alguns versículos que os calvinistas citam, né? Ele nunca viu, pelo jeito ele nunca viu na Bíblia a ira de Deus, né? Ele nunca viu a ira de Deus. Ele nunca viu que tipo de justiça é essa que ele quer nivelar aos modos mundanos de pensar. É esse tipo de justiça, entendeu? Então, a teologia reformada é algo assim que a pessoa precisa ler a Bíblia e somente, olha, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu lendo as Escrituras num período onde não estava esse jogo de arminianismo, calvinismo, não estava em voga isso. E eu lendo as Escrituras, eu li Efésios 2, de 8 e 9, aquele texto clássico, que a fé é um dom de Deus, a graça é um dom de Deus, tá? Não combina com 2 Tessalonicenses 3 e 2, parece, é isso que está escrito ali. Então, se a fé não é de todos e se a fé é um dom, eu comecei a raciocinar de uma maneira lógica e evidente que a Bíblia diz, está dizendo, até se você der o texto para um menino de 10 anos de idade, ele vai entender que a fé não é de todos. A fé é um dom, mas eles não conseguem entender isso. Começa a fazer as suas exegeses, dizer que o texto não é isso que o texto está dizendo, o texto não está falando de fé, está falando de graça, aí começa, meu querido, e não tem mais fim esse tipo de coisa. Agora, é interessante, né? O Josué, a última vez que eu conheci ele estava congregando, sabe aonde? Na IPB, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E recentemente eu olhei lá o Facebook dele, tá lá abraçado com Hernanes Dias Lopes. Cara, eu não sei, meu. Se você não aceita a doutrina reformada, como é que você fica ali no meio de uma igreja reformada? É só para pesquisar e ver erros? Ou você quer realmente ficar ali no meio do povão? O que está acontecendo? Pode ser que ele tenha saído de lá, né? Pode ser. Agora, o problema dele, assim como dos arminianos, é que eles vivem comprando livros arminianos e mais livros arminianos, né? As mulheres deles devem ficar muito nervosas, compram muitos livros, né? Mas só arminiano. Não pode comprar livro reformado. O Josué é um desses, né? Ele já recomendou várias vezes no grupo dele, olha, é o seguinte, você quer... Eu tenho provas disso daí que eu estou falando. Tá? Ele já recomendou que não pode um crente arminiano comprar, em hipótese nenhuma, um livro de teologia reformada. Jamais. Você vai comprar um livro de teologia reformada? Você tá louco, meu irmão? A soberania banida? Você é pentecostal e comprou esse livro aqui? Poxa, isso daí é o mesmo comportamento das testemunhas de Jeová. Tá? As testemunhas de Jeová, o corpo governante, a sociedade de torre de vigia não permite que as testemunhas de Jeová elas possam ler uma literatura que esteja criticando, certo, os ensinamentos do corpo governante. Olha só, o Josué, você está com espírito sectário nesse aspecto, hein? Você está lá dizendo no seu pessoal, no seu grupo, brigando até com o seu pessoal lá no seu grupo de WhatsApp, dizendo que não pode comprar, é besteira. E mesmo que você, por exemplo, me acusasse que eu estou mentindo, não é o que diz o seu vídeo. Eu vi o seu vídeo todo e você está dizendo que não deve se comprar livros, né, calvinistas. É medo, tudo isso é medo, porque a heresia é tão grande, né, o negócio é tão diabólico, que você não pode deixar as pessoas terem a oportunidade de conhecer, né,
o diferente. Entendeu? O problema é o seguinte, é que Jacó Arminius, olha só, o pai espiritual desse pessoal é o seguinte, Jacó Arminius, ele foi criado por um padre, isso que eu estou falando para você, você acha nos livros arminianos, tá? Então o que acontece? Ele foi criado por um padre, estudou num colégio católico e olha, era só semi-pelagianismo na veia, querido. Era só semi-pelagianismo na veia. Cresceu, né, toda a juventude no meio do semi-pelagianismo. Tá? E foi ensinado toda a sua juventude o semi-pelagianismo. Depois, ele vai para, já que ele disse que ele passou para a fé reformada, né? Ele se torna lá um professor de teologia, faz os seus votos de juramento diante da igreja, diante de Deus e diante da igreja, dizendo que será fiel, né, aos votos estabelecidos. Depois ele vai dar aula lá em Leiden e começa a sua disputa com Gomarus, aquele pastor reformado, tá bom? Agora, o que você começa a ver, os livros arminianos, eles contam uma versão dos fatos. Eles não contam toda a versão dos fatos, tá? A grande questão é o seguinte, ele já tinha uma reserva mental, o senhor Armínio, ele tinha probleminhas de não acreditar totalmente nas doutrinas da graça, porque ele tinha dúvidas, tá bom? E nessas dúvidas, ele criou esses debates, fomentou esses debates, porque ele começou a ensinar algumas coisas controversas, né, na faculdade de Leiden, e não podia dar outra coisa, né, pessoal? Olha só, ele dizer que ele é um coitadinho, que ele sofreu na mão dos reformados, de que, poxa vida, né, o pessoal foi autoritário, isso é conversinha de esquerdista. Esquerdista gosta de fazer isso daí, distorcer as histórias, né? Agora veja, a profundidade da angústia de Armínio sobre isso é refletida quando ele compara a sua dor àquela traição de Jesus. Olha só, a dor dele é comparada com a traição de Jesus. Ele se sentiu isolado em seu novo contexto, talvez bem diferente de como ele se sentiu em Amsterdã, onde ele conhecia os magistrados e vários colegas estavam do seu lado, uma vez que Bertils era provavelmente o único colega, ele só tinha um único colega que concordava com ele, com Armínio. Então, uma vez que Bertils era provavelmente o único colega que concordava com ele, Armínio, então ele começa um embate com Gomarus e com outros teólogos reformados, porque ele diz que a justiça de Deus estava sendo solapada.